Vamos rumar até Felgueiras, este município pertencente à sub-região do Tâmega e Sousa. Este espaço que vamos agora mostrar foi inaugurado em 1921, o que quer dizer que é já centenário. Falo do Teatro Fonseca Moreira. Por lá está a Catarina, já pronta para nos contar parte da sua história. Ora, eu adoro celebrar a vida, cantar os parabéns, eu acho que não há ninguém que diga que não. Por isso, eu vim ter ao local certo, ao Teatro Fonseca Moreira, que celebra 100 anos de existência. Portanto, já deu para perceber que vamos falar sobre teatro, sobre arte, principalmente sobre história. Portanto, eu estou muito bem acompanhada pelo historiador Carlos Ferreira. Muito boa tarde. Boa tarde, como está? Obrigada por nos receber. Nós é que agradecemos Mais a uma vossa vez. presença, exatamente. Bem disposto? Bem disposto, obrigado. Está contente com esta energia de 100 anos de teatro? Celebrar um centenário é de facto uma coisa muito bonita. E termos essa oportunidade na nossa geração é de facto muito bonito. É um privilégio. É um privilégio, exatamente. Vamos começar pelo nome de batismo, Fonseca Certo. Moreira. Não foi por acaso? Exatamente. Não foi por acaso que esta casa nasce com o tema, com o título de Fonseca Moreira. E este senhor é natural de Felgueiras, nasceu aqui em Felgueiras em 1843, foi para o Brasil muito cedo, como muito jovem, como muitos outros da sua geração. Cheio de sonhos. Cheio de sonhos, imagino eu. exatamente, e que de facto quis construir aqui em Felgueiras esta casa dos sonhos, este teatro dos sonhos. Mas vamos perceber porquê este homem, qual era a ligação dele com o mundo das artes, o que é que ele fazia? António José da Fonseca Moreira, quando foi para o Brasil, começou como comerciante, mas a verdade é que tinha um sonho pela escrita. Ele escrevia para os jornais, ele criou e fundou um jornal, o Jardim Literário, ainda muito novo, e para além disso ele tornou-se dramaturgo, porque ele escreveu imensas peças de teatro. Ele publicou mais de 30 peças de teatro no Rio de Janeiro. Tanto no Brasil como também Como em em Portugal, exatamente. Neste mesmo teatro que inaugurou com uma das suas peças. Exatamente, em 1921, quando se dá a grande inauguração oficial, digamos que a inauguração oficial com a presença de António José da Fonseca Moreira foi justamente com uma peça dele, O Feitiço contra o Feiticeiro, aqui, neste mesmo teatro, em novembro de 1921. Feitiço contra o feiticeiro. Podemos conhecer um bocadinho da história ou não é possível? É curioso perceber que o próprio Fonseca Moreira tinha alguma predileção pelo mundo quase assim do oculto. Os últimos anos da vida dele foram muito dedicados ao espiritismo. A sério? Sim, E da fantasia? Da fantasia, porque, por exemplo, uma das peças dele é a Passagem do Mar Vermelho, outras é Os Diabos. Ele tinha muitos temas dos diabos. Ele conciliava a nossa história com a parte espiritual. Certo, embora a parte do espiritismo era sempre muito presente, sobretudo no final da vida dele, foi uma presença muito constante. E nós já percebemos, há pouco disse que o próprio Fonseca Moreira assistiu à inauguração, fez parte da inauguração deste teatro, mas há dois pontos que eu quero referir. O Fonseca Moreira foram poucas as vezes que veio a Portugal, e ele passou grande parte da vida dele no Brasil, e já nesse tempo tinha uma certa idade. Sim, quando o teatro é inaugurado, Fonseca Moreira tinha cerca de 78 anos, por isso já estamos a falar de uma pessoa quase octogenária, não é? Sim. E que vem a Portugal propositadamente para ver a sua grande obra. E estamos a falar numa altura que estávamos num mundo um bocadinho complicado, porque tínhamos saído de uma primeira guerra há muito pouco tempo. De facto, por exemplo, ainda quando estava a construção do teatro, em 1917, ele era para vir, manda a indicação de que vem, mas não vem, porque a guerra estava efetivamente em crescendo. Ora, entre cá e lá, visto que o Fonseca Moreira esteve cá na inauguração, quem é que esteve cá na época de construção do teatro? Não foi Fonseca Moreira? Não. Porque estava no Brasil. Exatamente. Em 1917... já que estamos no teatro, faça o favor. Sentámos-nos. Em 1917 é criada uma sociedade, a Sociedade Fonseca e Companhia, que era justamente a sociedade que tinha como objetivo construir uma casa de espetáculos e dá-la à exploração. E quem é que estava nessa casa de espetáculos? Era o seu sobrinho, Luís Gonzaga da Fonseca Moreira, e era um primo afastado, que era José Joaquim Oliveira da Fonseca. Também ligados ao mundo da arte. Sobretudo o sobrinho. O outro era também um torna-viagem, alguém que vai para o Brasil e que efetivamente faz fortuna, e que era um homem dedicado também à educação e também ao mundo da cultura. E por isso, um deles cede grande parte do dinheiro, o outro cede uma parte, o terreno, onde se encontra hoje implantada a casa. Podemos assumir que esta casa foi construída entre família. Foi construída entre família, mas foi sobretudo construída com um sonho, e por isso é que o sonho de querer aqui
uma casa que marca, quer urbanisticamente, quer culturalmente, o Conselho há mais de 100 anos, é de facto uma diferença em relação a todos aqueles que regressavam do Brasil. E na sua opinião, como historiador e jovem amante das artes, como é que interpreta este sonho de Fonseca Moreira? Porquê este sonho? Eu creio que a vontade de Fonseca Moreira era que ficasse perpetuada aqui o seu nome, de alguma maneira. Ele regressou só depois de morto, no fundo, se assim se pode dizer. Ele foi sepultado aqui em Felgueiras, mesmo. Mas que nunca regressou, nunca teve uma casa, uma residência. Mas, de facto, esta casa tornou-se a representação dele e a representação do sonho dele em ir para o Brasil. Uma casa aberta a tudo e a todos. E a tudo e a todos, exatamente. E tanto que, na morte, quando ele morre, a casa já não era pertença dessa sociedade Fonseca e Companhia, tinha sido já adquirida pela Câmara Municipal 4 anos antes, já era o Teatro Municipal Fonseca Moreira, e nessa mesma altura o que acontece é que ele deixa um legado para que esta casa mantenha e se perpetue o seu nome, Teatro Fonseca Moreira. E o que é certo é que hoje estamos a falar do Teatro Fonseca Certo, Moreira. um centenário. Teatro este que sofreu uma intervenção de recuperação, porque como muitos outros teatros em Portugal já são muito antigos e requerem um certo cuidado, o teatro não era assim tão moderno. Não. Havia, de facto, aqui algumas alterações, ou foram muitas alterações. O teatro foi-se adaptando aos tempos. Passou a ser teatro, depois passa a ser Cineteatro Fonseca Moreira, e depois do Cineteatro Fonseca Moreira, aí já em 2011, reabre como Casa das Artes, juntando-se a este um espaço que é o Café Concerto, que fica mesmo ao lado do Teatro Fonseca Moreira, por isso é que é a Casa das Artes. E que... Apesar de ser moderno, não deixamos de ter um teto emblemático, Certo. que é quase a assinatura de todos os teatros, Certo. é ter um teto diferente, não é? E neste caso foi convidado, o arquiteto Filipe Oliveira Dias convidou José Emídio para que os tetos pudessem estar aqui a presença destas imagens relacionadas com as artes cênicas, quer a música, quer o teatro, quer o bailado, por isso tudo isso aqui associado também ao mundo, ao grande mundo do que é o teatro. Que não foge muito à mensagem original do teto original, certo. Que também tinha as várias máscaras a representar o mundo do teatro, não é? A ideia do teatro era essa mesmo, era fazer, ou a ideia de um palco, era fazer representar aqui várias coisas, e tanto que neste palco, ao longo de 100 anos, representou-se aqui várias coisas, peças de teatro, bailados, saraus de carnaval, festas de beneficência também, por exemplo, de apoio e solidariedade aos bombeiros, as tunas que aqui se criaram. E ainda bem que falou nos 100 anos. Como é que, claro que nós não estávamos aqui, mas sendo historiador e tendo essa cultura mais aprofundada quanto a esta casa, como é que olha para a evolução do teatro desde o início até agora, passado 100 anos? O teatro, como disse há pouco, efetivamente foi se adaptando. E por isso é que, curiosamente, nós hoje temos várias gerações, não é? Que passaram por estes 100 anos. E, curiosamente, uma grande geração conhece esta casa como Casa das Artes, uma outra geração conhece esta casa como Cineteatro Fonseca Moreira e uma outra, já muito pouquinha, conhece-o ainda como o velhinho Teatro Fonseca Moreira. Sim. Por isso, os 100 anos são completos de várias gerações que nós vamos tendo aqui ao longo desta... É uma casa que, tal como o teatro, é interpretada segundo como cada um quer. O certo. Teatro tem essa beleza. O teatro tem essa beleza de transformar. É por isso que o palco é tão transformador. Porque o palco mostra-nos, de facto, aquilo que nós somos ou queríamos ser. Exatamente. E essa é a grande diferença, às vezes. Olha, e acabamos da melhor forma. Carlos, muito obrigada por me ter recebido aqui neste teatro que, mesmo moderno, não deixa de ter o seu valor, não deixa de ser lindíssimo, principalmente esta cor toda que nos cobre neste momento no teto. E lá para casa só tenho a dizer que é preciso sabedoria para permanecer de pé durante tanto tempo. Passados 100 anos, continua com o mesmo valor. Valor este que se sente no palco, onde já pisaram vários nomes conhecidos no nosso país, como Vasco Santana, Laura Alves e até Rui de Carvalho, entre muitos outros nomes. A verdade é que é um palco que, em jeito de monólogo, chegou aos 100 anos. Muito obrigada, Catarina. O centenário Teatro Fonseca Moreira, que nasceu basicamente do sonho de Fonseca Moreira, que ainda hoje persiste no tempo. Um espaço de cultura.